Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar na página. Aguardar um pouco. Boa noite, Ana. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Vamos oferecer esse evangelho hoje a todos os irmãos que desencarnaram hoje. Vamos orar pelo planeta Terra, como eu postei aí hoje. Vamos agradecer a Deus pela vida, pela alegria de viver. Vamos agradecer. Boa noite, Júcio. Boa noite a todos vocês que estão conosco nessa noite também. E vamos orar por todo o planeta, pelos nossos parentes, amigos, vizinhos, pelos que estão nos hospitais, pelos que estão aflitos, pelos irmãos necessitados, pelos mensageiros de luz que nos assistem, pedindo a sua proteção, para que nesta noite nós possamos trazer a luz do Evangelho para clarear a caminhada de todos esses irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração aqui, uma mensagem, até que eu postei hoje, né, esses dias eu postei nas redes sociais, né? Uma mensagem que eu havia psicografado. E essa mensagem eu psicografei em agosto de 2020. É uma mensagem bem forte, ela traz assim, bastante ensinamento para todos nós. O Evangelho do Cristo mostra que há 2000 anos, quando Jesus pregava as suas palavras de amor, nos trazia em cada frase proferida a luz que nos incentiva a seguir o caminho sem desistir de fazer o bem, como parte do seu amor pelo próximo, isto é, o mais importante, para iluminar a nossa caminhada um tanto carecida de luz. Não esmoreçam, meus irmãos, diante das trevas que permeiam a humanidade. A luz do Mestre Jesus é forte o suficiente para curar males e aflições. Reconheçam que a boa nova de ontem continua hoje atualíssima, como as palavras do Cristo, que um dia decidimos aceitar para seguir seus passos. Vejam que nada mudou. O perseguido de ontem retorna hoje com o Mestre Jesus no coração para curar as feridas dos irmãos doentes, na condição de bom pastor, servindo com humildade em busca de evolução espiritual. Jesus disse: se me amas, me segue. Mas para me seguir, precisa deixar para trás tudo o que adquiriu. Terás apenas uma condição: me seguir enquanto é tempo. Mas se você me ama, segue-me e não se arrependerá. O dia é longo, mas ao anoitecer, a lua se faz presente para iluminar sua estrada, para livrá-los dos perigos do inimigo. Comigo estarão seguros e felizes, por amor a Deus, que é um Pai misericordioso, bom e justo com todos nós. Não temam, sigam adiante. Sejam humildes de coração. Quem semeia o bem colherá. Quem busca paz em Jesus, recebe amor e coragem para partilhar com os irmãos a alegria de viver. Mantenha o material de trabalho organizado, para quando Jesus bater às suas portas, vocês possam receber com palavras de otimismo. Sejam como as crianças e não tenham medo de abraçar Jesus, e se preciso for, vão ao encontro todos os dias, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são suas opções são poucas, mas o caminho é da luz. É o amor. É a chave que abre todas as portas, inclusive a da consolação e da esperança. Trabalhem e sigam as ovelhas para lhe seguirem. Jesus enviará para complemento do seu rebanho e nenhuma se perderá.
do amigo que um dia foi testado, mas superou e não desistiu de seguir a luz de Jesus, a única que salva e liberta. Um espírito amigo. Essa mensagem eu psicografei em agosto, né? E ela vem retratando toda essa trajetória que o Mestre Jesus nos solicita para que possamos levar adiante o nosso trabalho de amor, de fé, de caridade e de esperança. Para que possamos levar adiante todo o nosso amor com Cristo, o Consolador prometido. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, com o item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Por que esse tema foi escolhido hoje pela espiritualidade? Então, a gente vê que no momento atual, e como outros momentos também, as famílias, elas estão hoje unidas, as famílias hoje estão em casa, as famílias hoje estão reunidas para o café da manhã, para o almoço, para o jantar. Muitas ainda, né, estão praticando esse ato maravilhoso de conhecer, né, cada um ali ao redor da mesa, coisa que há muito tempo muitos não faziam devido ao trabalho, né? Então, no momento que você senta ali para tomar o café da manhã com os filhos, parece que o dia ele muda, né? Você sai de casa mais feliz, observando as atitudes da sua família, do seu filho, da sua esposa, ou de um colaborador que está ali te ajudando. E nesse momento em que a gente precisa também ficar um tempo mais em casa, dependendo do que você faz, da sua área de atuação, né? Muita coisa teve que ser fechada. E isso tem que ser avaliado durante o dia para observar a nossa família. Olhar para dentro de nós para ver qual é o conserto a ser feito enquanto é tempo. E aqui é uma mensagem de Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos em relação aos pais tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sobre esse ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhes as causas e os efeitos. Também nessa questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano, que é o orgulho e o egoísmo. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios, violentos e desejo de vingança, insatisfeitos. Mas pela compreensão que alguns têm por estarem mais avançados que os outros, consegue distinguir algo de verdade, a compreendendo os desastrosos efeitos das suas paixões. Reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, a primeira caridade eu estou fazendo para mim mesmo, dentro do meu lar, da minha casa, com a minha família. E nesse momento de pandemia eu preciso exercitar a paciência, a tolerância. Eu preciso observar também as minhas atitudes, o meu comportamento para com o meu próximo, para com os meus familiares, né? Ter paciência para tomar as atitudes corretas, para me comportar como eu gostaria que o outro se comportasse para comigo também. E assim a gente vai observando no meio dessa tempestade toda que o caminho do bem e da renovação na terra
aprender a lidar com as dificuldades. Temos um objetivo na Terra. Não estamos aqui a passeio. Nós viemos para evoluir, para melhorar, para crescer. E mais tarde, quando chegar a hora, né? Quando chegar a hora que Deus bater na nossa porta, chegou o momento de retornar, eu esteja preparado interiormente, porque fisicamente talvez eu não esteja. Mas o meu espírito, ele está sabendo do momento do meu retorno. Mas eu, talvez, aqui, né, com tudo aquilo que eu venho buscando, e não tenho essa compreensão e esse entendimento, eu vou deixando o tempo passar. As pessoas difíceis do nosso lado, elas são necessárias para testar a nossa paciência. Porque fomos nós que pedimos essas pessoas para que estivessem do nosso lado. A tolerância é para nos ajudar a evoluir o nosso lado moral. Porque no momento que você vai desenvolvendo esse lado, você vai observando que você precisa também exercitar essas virtudes. Da paciência, da tolerância, da humildade, do amor pelo próximo, da caridade para consigo e para com o seu semelhante. Jesus ama a todos, bons e maus. Porque o amor de Jesus é incondicional. Independe se somos bons e maus. Cabe a nós amarmos Jesus para sermos felizes e estarmos em paz. Então, Jesus é nosso guia e modelo. A espiritualidade bendita, benfeitora, os espíritos amigos que nos assistem, eles sempre, em todas as mensagens que escrevemos, eles trazem mensagem de paz, de esperança, de amor, de alegria, de felicidade, de compaixão, de fraternidade. E que possamos todos, a cada dia, buscar dentro de nós a reformar o nosso interior. A gente sabe que é difícil? Sim. Mas amar a Jesus é fazer o bem aos necessitados. Quer dizer, a todos à nossa volta. Porque somos todos necessitados. Então, esse amor que eu tenho por Jesus, eu tenho que ter por mim. Pelo meu semelhante. Por todos aqueles que eu encontrar pelo caminho. É o que preciso. Respeitar a dor do outro, ser solidário, atento ao que fala. Às vezes, uma palavra mal proferida, você acaba magoando um familiar na hora do café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, ou no momento que você vai a um aniversário, a um evento, a desarmonia ao sair de casa. Foca no hoje. Esqueça aquelas arestas, aqueles problemas que você tem que aparar, né? Aquilo que aconteceu no passado, você vai pegando ali aos pouquinhos e vai diminuindo. Porque se você deixar que esse volume aumente, você não vai suportar. Lembra daquela festa de Natal, Ano Novo, ou aniversário de uma família, ou um almoço na casa do irmão? Um desencontro, uma palavra mal proferida, um olhar desatento. Tudo isso causa, né, essa angústia, essa mágoa que você carrega do seu familiar. Então está na hora de observar tudo isso e deixar para lá. Para que você se sinta mais leve, para que você possa convidar Jesus para entrar no seu coração, para que você lembre do maior ensinamento do Evangelho. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Às vezes aquilo já passou 5, 10, 15, 20 anos e você não esquece. Você não esquece daquela palavra mal proferida do seu irmão. Às vezes uma mensagem de texto. Às vezes um telefonema, onde lhe foi dito algo que ficou registrado no seu arquivo mental e que você não quer desfazer daquilo por dinheiro nenhum. Mas
não exercita as virtudes que nos aproximam de Deus, que é a humildade, a tolerância, a paciência, o amor pelo próximo, a caridade para consigo e com o próximo, para melhorar. As reencarnações são degraus pelos quais o ser se eleva e progride, segundo Leon Denis. O homem aperfeiçoado ilumina a família. São palavras de Emmanuel. Veja que palavras profundas. O homem aperfeiçoado ilumina a família. Então, se você está bem, se você procura cada dia melhorar, a buscar elevar o seu pensamento a Deus, a buscar trazer para dentro do seu lar a harmonia, a paz, em todos os momentos ali, nem que seja naqueles momentos em que estão com o alimento na mesa, para que você não venha transformar aquilo numa enfermidade mais tarde. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Se deixarem que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não se espantem de serem mais tarde pagos pela ingratidão. Essa ingratidão, meus irmãos, é a pior delas. Porque muitas vezes um filho ingrato, ele acha que o pai está ali o tempo inteiro para acolher em seus braços e carregá-lo no colo, mesmo quando ele formou a sua família. Mas tudo isso faz parte do seu processo de aprendizado aqui na Terra. E esse aprendizado, ele vale para todos nós. Porque todos nós precisamos elevar o nosso pensamento a Deus para agradecer pela nossa família. Porque a nossa família, ela precisa buscar a luz dentro do seu coração. E o seu coração, nesse momento, ele precisa olhar para o outro com um olhar de compaixão, de felicidade, de alegria. Tudo isso faz parte. Porque Deus é misericordioso. Deus é o Pai da humanidade. E assim como sendo o Pai da humanidade, Ele incentiva os pais aqui na Terra a levar adiante o seu processo com os laços de família. Os laços de família formados em base de fidelidade, amor, respeito e dedicação perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Então, todas as vezes que você pensar que não vai conseguir levar adiante aquela família, porque você não está aguentando tantos problemas, observe. Tudo isso faz parte do meu crescimento evolutivo. E esse crescimento faz parte das nossas dificuldades, porque crescer, evoluir, esses degrauzinhos que a gente sobe, que a gente busca, são difíceis. Passar por essas etapas, aos poucos, meus irmãos, a gente vai chegando lá. Aos poucos a gente vai buscando esta alternativa, esta oportunidade de nos aproximarmos de Deus para cumprir o nosso processo reencarnatório na Terra com essa família constituída pelo meu coração. E esse meu coração, ele é cheio de amor, de alegria. Imagina quando você recebe o seu filho que a sua esposa deu à luz.
E você é o primeiro a receber das mãos do médico na hora que ele chora. Você é o primeiro a estar ali olhando aquela fitinha que ele está no braço para saber se realmente é ele, se está tudo certo. Se é realmente ali o nome da sua esposa que está ali no bracinho dele. Você vai olhar o pé, você vai olhar a mão, você vai olhar o rosto. E logo, logo você descobre com quem ele vai aparecer. Nossa, ele se parece mais comigo, se parece com minha esposa, se parece com meu pai, com minha mãe. E ali você vai criando aqueles laços de carinho, amor e afeto pelo seu filho que nasce. Esta é a família que Deus nos concedeu. Esses são os nossos laços sanguíneos, consanguíneos que nós temos aqui na terra, a zelar por todo o nosso processo que estivermos juntos. Você nunca vai deixar de ser pai. Não existe ex-pai, ex-mãe. Aconteça o que acontecer, você pode mudar de casa, né? Mudar de parceiro, mas o seu filho vai ser sempre seu filho. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas umas à outra. Uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. Então, tem também aquelas famílias que, né, unem pelo interesse, né, pela questão material. Tudo bem, elas podem também ter, né, filhos, vem também no seu processo. Cada caso é um caso diferenciado. Quantas reencarnações teriam sido melhor aproveitadas por nós pelo simples cumprimento do planejamento que acreditávamos poder realizar enquanto encarnados? Mas tem momentos que a gente não dá conta de chegar adiante. Tem momentos que a gente para no meio do caminho. E no meio do caminho a gente vai encontrar várias pedras. E essas pedras são pedras difíceis de serem juntadas, né? Às vezes a gente tem que juntar uma por uma, né? E construindo a nossa muralha ali para ver se a gente fica mais protegido. E num determinado momento a gente observa, meu Deus, o que foi que aconteceu? Nossos benfeitores espirituais aguardam de nós aquele sinal verde que permite recebermos as inspirações e os eflúvios benéficos que nos auxiliaram nos momentos difíceis. Mas nada consegue se mantivermos uma muralha em nossos corações. Essa muralha, meus irmãos, às vezes a gente não enxerga. Porque quando um irmão está passando por uma dificuldade, que ele está passando por um caminho diferente, e que você, como familiar, resolve conversar com ele, chamar a atenção dele, que ele está equivocado, né? A tendência é que ele não venha ouvir no primeiro momento. Mais tarde você vai devagarzinho, né? Construindo aquela conversa por meio da oração, suplicando a Jesus para que a pessoa observe, né, os sinais que você está buscando para mostrá-lo, os equívocos cometidos, para que mais tarde ele venha te agradecer. Isso é comum acontecer. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis. Enquanto o lar são renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. Veja quanta dificuldade. Quanta dificuldade a gente tem que passar na nossa vida, com a nossa família, para que no momento que nós retornarmos ao mundo espiritual, presta conta daqueles erros de outras existências que nós viemos, né? Para consertar nesta atual. E num determinado momento, nós fraquejamos.
Nós fraquejamos devido às facilidades que encontramos na terra. E num determinado momento a gente vai observando também que essas facilidades aqui na terra, elas fazem com que as nossas tendências se manifestem e nós não temos forças para domá-las, as más inclinações. Essa família consanguínea, ela, às vezes, quando a gente fala que nós viemos para aprender, né, que o lar é a maior escola, retornamos no mesmo grupo consanguíneo de espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos. Quantas mulheres, homens, famílias, né, não se falam, ficam casados até às vezes 20, 30 anos e depois quando se separam, não se falam. Né? É isso que ele está falando aqui. E rebeldes do passado, o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após as renúncias às demoradas uniões do mundo espiritual. Lembrando que quando o espírito desencarna, ele vai para o mundo espiritual e ele vai em busca dos espíritos afins. Ele reencontra as famílias, ele reencontra os seus amigos, ele reencontra amigos de outra existência pelo qual ele passou também na Terra, no mundo espiritual. E assim ele vai evoluindo ao seu modo. Mas ele não vai deixar de rever todos os momentos que ele passou na Terra na última existência através da visão panorâmica. Alguns partiram cheios de ódios, violentos e desejosos de vingança, insatisfeitos. O Evangelho nos traz esse parágrafo para lembrar que é nessa hora que a gente precisa observar os nossos filhos, as tendências que se manifestam na nossa frente, na nossa casa, no nosso lar. E você começa a perceber que de pequeno, cada um é diferente do outro. Um gosta de uma comida diferente, outro gosta já da outra comida, outro é mais estudioso, outro já não liga tanto para os estudos. E ali você vai observando as diferenças. O comportamento de cada um é diferente. Às vezes você tem filhos, né? Gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Uns, quando você observa, são bem diferentes. Então nasceram tudo do mesmo ventre. Porém, cada um tinha o seu cantinho reservado. E ali ia sendo gerado um espírito diferente uns dos outros. Quando a mãe faz uma prece pelo filho, ela arromba as portas do céu. Chico Xavier sempre falava que quando ele abraçava uma mãezinha e ouvia os seus relatos no seu ombro, ele chorava junto com elas. Porque Chico Xavier, ele fazia o atendimento fraterno, o acolhimento com as mãezinhas antes de escrever as cartas. Ele abraçava todas elas. Ele acolhia todos em seu coração. Ele ficava até 3 horas da manhã em casa escrevendo cartas, atendendo as pessoas fraternalmente, com paciência e com muito amor. Ele foi esse irmão que começou as cartas consoladoras. E que na próxima semana eu vou falar sobre o nosso querido Chico, que faz aniversário dia 2 de abril. Então vamos falar um pouquinho desse espírito resignado que nos proporcionou o nosso aprimoramento espiritual através das suas abençoadas mãos. E quantos ensinamentos ele nos deixou por meio de vários livros, de várias cartas, de várias narrativas. E é nesse momento, meus irmãos, que eu venho falar a vocês que hoje nós começamos aqui o nosso trabalho de uma maneira diferente. Há vários dias atrás,
Eu vinha recebendo muitos insultos, né? Nas minhas redes sociais, na série privada. E as pessoas não estão entendendo o significado de uma carta consoladora. O bem que ela faz para mim que escrevo, que aprendo, e para quem recebe a consolação do seu coração. O aprendizado que nela o Espírito narra. E eu queria lembrar a vocês hoje sobre os livros do Chico, esse daqui, Instruções Psicofônicas, que são livros que ele, ao finalizar os seus encontros, no final de cada reunião, um espírito se fazia presente e trazia uma narrativa para que ele externasse por meio da psicofonia, era gravado numa fita cassete e depois trasladado para o papel e transformado em livro mais tarde. São relatos de espíritos, tem Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além. Então aqui nesse Vozes do Grande Além, numa das reuniões, ele recebe um irmão, no dia 7 de junho de 1956, um corretor de imóveis que usava a profissão e ele infiltra no meio espírita, diz que é espírita, mas ele mesmo diz aqui que nunca leu um livro de Allan Kardec, mas ele estava lá infiltrado para oferecer os lotes, as casas, os apartamentos, para tirar proveito. Entendeu? E num determinado momento ele fica doente, né? E antes dele ficar doente, quando as pessoas que encontrava, né, dos grupos que ele participava, do centro que ele frequentava, e convidava para participar de reuniões para arrecadar mantimentos, de se solidarizar com aquelas pessoas que precisavam do seu apoio, para fazer um trabalho voluntário. Ele sempre inventava uma desculpa porque ele tinha problema de falta de ar e ele dizia que estava doente. Mas, na verdade, ele conta aqui que ele aproveitava aqueles amigos, né? Porque, na verdade, ele participava de um grupo seletivo, um grupo seleto, onde ele mostrava os seus produtos e adquiria o seu proveito. E lá ele fica doente, desencarna, jovem. Os filhos e a esposa começaram a brigar pela herança logo que ele desencarna. E aí ele não encontrou a luz. Ele fica dentro de casa com raiva, com aquele rancor, com aquele ódio. Até o dia que um espírito amigo o convida, né? E esse espírito, ele viveu no Rio de Janeiro. Aí ele diz o seguinte, que ele acompanhou o irmão que convidou para visitar um local, para ele ser resgatado. E quando ele aceita o resgate, ele vai, através da visão panorâmica, a entender o motivo pelo qual levou ele a desencarnar, justamente pela falta de ar, pela bronquite. Então, meus irmãos, aí ele vem contando esse relato. E eu achei interessante quando ele diz assim: todavia, encerrados os serviços espirituais, tinha sempre afeiçoados no recinto a quem oferecer terras e casas, a quem vender casas e terras. Então, se você observar que todo esse trabalho, ele vivia o tempo inteiro ali infiltrado para tirar proveito dos amigos participantes do grupo que ele frequentava. Ao chegar ao mundo espiritual, certo dia ele toma a sintonia do Chico e traz. Olha quanto aprendizado tem nesses livros. E eu queria chamar a atenção de vocês hoje para as nossas cartas. Porque as cartas, elas trazem um ensinamento da evolução do espírito além túmulo, assim como também
o ensinamento que ele traz, do aprendizado que ele já tinha, juntado com o que ele já adquiriu do outro lado, para trazer para você o que você precisa para entender os motivos pelo qual ele escreveu aquela carta daquela maneira. Só um minutinho. Então, tudo isso faz parte, meus irmãos, do nosso processo de evolução na Terra. E esse processo nós temos que entender que o Chico sempre foi e sempre será o nosso eterno espelho na condição de cartas consoladoras. E é por isso que eu estou aqui hoje no Instagram conversando com vocês. Porque o meu trabalho, ele me chamou a atenção esta semana. Você vai fazer um trabalho diferente para mostrar para as pessoas que você não traz somente uma carta consoladora. Você traz os ensinamentos que aquele espírito precisa externá-lo, tanto para a família como para outros que estão assistindo. E hoje eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas pessoas que buscam a entender esse mecanismo entre a terra e o céu. Eu sempre falo para vocês aqui que a mediunidade da Nancy de psicografia ela é mecânica. Quando eu escrevo ao lado do familiar, a maioria das vezes as pessoas observam a letra, ela é do ente querido. Porque somente na psicografia mecânica existe esta possibilidade. E eu gostaria também de chamar a atenção de você que leia, releia as cartas que você já recebeu. E convide o seu espírito amigo, o seu benfeitor espiritual e o espírito comunicante, o seu familiar, para ler com você. Porque você vai tirar as dúvidas com ele. E hoje eu tirei esse tempinho para falar para os irmãos que só um minutinho. Para falar para os irmãos que tudo que nós estamos fazendo hoje aqui é algo diferente para que as pessoas entendam o que significa uma carta consoladora. É de grande responsabilidade para quem escreve, para quem observa nos mínimos detalhes o que o Espírito quis falar. Porque, meus irmãos, nós temos que observar o que foi escrito. Porque tudo aquilo que está escrito lá é o que ele teve a permissão de escrever. E hoje eu trouxe algo bem diferente no nosso encontro, após a nossa reflexão do Evangelho sobre as famílias, porque, na verdade, as famílias hoje estão passando por muitas dificuldades. E a dificuldade maior é de entender o motivo pelo qual o Espírito deixou a Terra por meio da pandemia, ou se foi uma doença natural, ou um acontecimento qualquer que veio. Mas eu queria falar para vocês. Meus irmãos, no dia 22/12/2020, eu recebi uma carta do seu Francisco de Paula para a Ana Carolina, onde num dos trechos ele diz o seguinte: Ana, meu grande amor, de várias existências, veja a profundidade disso. Em cada uma delas, fomos muito felizes. Porém, o tempo sempre foi curto. Parece que quando as coisas começavam a brilhar, reacendia em meu peito a chama do fogo sagrado para me avisar que era hora de mais um reencontro. Esse amor sempre guardei em meu coração. E saiba, minha inesquecível Ana, que em todas
O amor superou tudo. A nossa felicidade, o amor, a alegria e o carinho sempre foram recíprocos. E daí eu pergunto a você, ela que recebeu essa carta, quando ela lê esse trecho pequenininho aqui, ela sabe o que ele quis falar para ela. E é essa atenção que eu quero chamar a você. As cartas consoladoras vêm para contar aquilo que o Espírito vivenciou com você. Ao chegar ao outro lado, ele evoluiu aqui na Terra e lá ele está colocando em prática o seu aprendizado, juntando com o que ele está se permitindo do outro lado para enviar para o seu ente querido. Imagina se ele usa as mãos da Nancy para dizer coisas inadequadas. Entendeu? Você ia ficar muito mais atormentada. Por quê? Você ia ficar tão atormentada que você não ia entender por que ele falou isso. Aqui ele diz: passei por um renascimento, sempre amparado, e quando senti que era chegada a hora, pude rever os fatos e de tudo que passei na terra. Aqui ele conta. Ao chegar do outro lado, ele foi amparado, foi acolhido, ele foi descansar e no momento oportuno, ele foi rever tudo aquilo que ele passou na terra. Quando senti que era chegada a hora, pude rever os fatos e tudo que passei na terra, desde a minha chegada. Quando chorei nos braços e tudo que passei, quando chorei nos braços da minha querida mãezinha. Foi muito emocionante. Recordei os bons tempos, as dificuldades, os caminhos percorridos, que foram muitos. Todos foram necessários para o meu aprendizado e evolução. Então, o que o Espírito faz ao deixar a Terra? Para o mundo espiritual, ele vai renovar sua fé, buscar a sua melhora, a sua adaptação, porque não é fácil, na sua nova morada, sem a sua família por perto. Eu diria que muito mais perto do que a gente possa imaginar, mas de uma outra maneira. Muitos também falam sobre essa questão de não precisar mais ir trabalhar fora, não precisar mais trocar roupa, não precisar mais ir na loja comprar um sapato. Então, tudo isso ele vai trazendo aos poucos ali. E aqui ele diz o seguinte: Ana querida, hoje já tenho condições de responder às várias perguntas que ainda questiona. Então ela questionava tanto o porquê disso, o porquê daquilo, que ele aos poucos ele está trazendo tudo isso. Quando falei que por várias vezes nos reencontramos na Terra, veja bem o que ele diz. Sempre sentindo o verdadeiro amor. Então, em cada existência que eles reencontravam, ele percebia que o amor não era diferente. Era sempre aquele fogo sagrado que ele sentia da mesma maneira que todas as outras vezes ele sentiu. Porém, não tivemos um tempo longo juntos, como gostaríamos. Em outras, passamos um período maior, mas nesta, o tempo foi o necessário para sentir o quanto o amor sobrevive às várias existências com a mesma essência. Veja a profundidade de tudo isso que ele está contando aqui. A mesma coisa que Chico Xavier fazia com as cartas que ele recebia, que foram transformadas em livros. Foram vários. Então, meus irmãos, a carta consoladora, ela vem para abrir o seu coração para o novo. Para que você acredite na imortalidade da alma.
na materialização das vozes do céu por meio desse trabalho que a gente faz aqui com muita dedicação, muito amor e muita responsabilidade. Hoje posso visitá-los já bem melhor. Lhe ajudo a fazer o evangelho no lar e vou lhe incentivar aos estudos. Serei o seu companheiro, o seu anjo protetor. É um compromisso com Jesus após meu desencarne. E isso aqui, meus irmãos, que ele escreveu no dia 22/12, já está acontecendo. Já está acontecendo. Sabe por quê? Porque hoje a Ana faz o evangelho no lar, ela sente a presença dele dentro de casa. Ela percebe a paz que ela sente no seu coração. As suas aflições diminuíram, porém a saudade, gente, a gente nunca deixa de sentir. Porque o amor não morre, ele não fica no túmulo. O amor permanece inalterado dentro do nosso coração, por quem a gente ama. E é nesse momento que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, para as cartas consoladoras da médium Nancy. Quem já recebeu, releia, reflita tudo aquilo que foi escrito e que lhe foi entregue. Por quê? Talvez aquilo que você desejava ouvir poderia ferir seu coração. Agora, eu vou ler a carta que a Ana não espera. Leia, Rita. Releia as cartas do seu irmão. E veja o aprendizado que ele coloca lá para você. Vamos lá. Ele já escreveu, essa, se não me engano, é a terceira carta. E eu quero chamar a atenção de você para o que ele vai falar aqui. A Ana está assistindo aí? Não. Só no Instagram hoje. As pessoas que eu até postei nos grupos lá de cartas, avisei lá, coloquei lá. Quem quiser entrar aqui no Instagram, fique à vontade para assistir. Estamos hoje somente no Instagram. Então, quem quiser pode colocar lá, né? Estamos aqui. Olha, vocês vão observar o teor da carta. Sabe por quê? Eu fico triste quando as pessoas mandam alguma coisa ali escrito que magoa seu coração. Porque ele não entende. Porque ele não estudou. Ele precisava estudar o Espiritismo para entender o significado dessas cartas. Brasília, 21 de março de 2021. Quanta saudade sinto em meu coração desde que deixei a terra. Agradeço a Deus e às suas orações. Ana, sei o quanto você vem se empenhando em evoluir e lhe digo que esse é o caminho de todos nós à casa do Mestre Jesus. Desde que deixei a terra,
Não demorei muito. Não demorei muito tempo para me adaptar. Como já lhe contei, numa carta. Precisávamos que seu coração ficasse em paz e ficou. Tanto que seus dias têm sido diferentes. Com a graça de Deus e a fé. Essa que vem construindo em seu coração. Mas tem dias que você não aguenta e fica triste, sem saber ao certo aonde ir. Agradeço por tudo que vivemos juntos na terra. Olha que riqueza de detalhes quando ele diz esse parágrafo aqui. Agradeço por tudo que vivemos juntos na terra. Tudo tem um propósito. Deus é quem nos dá a tarefa. Porém, nada sabemos, porque não se permite. Isso acontece, Ana, por meio do véu do esquecimento. Veja que isso é profundo quando ele diz: tudo tem um propósito. Deus é quem nos dá a tarefa. Nada sabemos, porque não se permite. Isso acontece, Ana, por meio do véu do esquecimento. Senti que entenderá. Sei que entenderá, pois está empenhada, estudando e descobrindo o que ontem era dúvida, hoje já é bem mais esclarecida. Assim acontece com o Espírito quando aqui chega. De tudo o que fiz na terra, o que mais me ajudou na minha evolução foram as instruções e o conhecimento que adquiri na terra, pois sempre fui um estudioso, tanto que não demorei a lhe escrever, contando tudo como aconteceu, com detalhes, em uma carta que muito lhe serviu de aprendizado e esclarecimento. Então, é isso, meus irmãos. Veja o próximo parágrafo. Hoje, vivencio outro momento. E saiba, minha querida e eterno amor, sempre tive curiosidade. E quando estudei as obras do mestre Ramatiz, entendi o quanto precisava buscar conhecimento para aprender as nuances dos caminhos que trilhava, quando servia Jesus por meio da caridade com amor. Todo o esforço feito na terra valeu a pena. Quando falo em conhecimento, o aprendizado é infinito. Um novo tempo, um novo mundo. E que mundo? Ana, estamos vivenciando nos dois mundos. Por aqui, diariamente recebemos uma multidão de espíritos que retornam diariamente, devido à pandemia que estamos assistindo. Muitos não sabem que caminho tomar. As precauções solicitadas pelos especialistas no assunto são as mais adequadas. E muitos descuidam, entendendo que o amanhã a Deus pertence. Estou numa outra frente de trabalho. Me inscrevi para trabalhar nos hospitais de campanha, instalados no Rio de Janeiro. Minha eterna paixão. Para minha surpresa, fui conhecer o irmão Jacó, que viveu no Rio de Janeiro durante anos e foi um espírita que muito ajudou os artistas. Me apaixonei pelo seu trabalho e aproveitei o tempo para servir Jesus por meio desse convite.
Ele me contou que foi um irmão que trabalhou durante a gripe espanhola no Rio de Janeiro. E ajudou a curar, salvar muitos da peste à época, onde muitos irmãos desencarnaram. Ele nos disse que muito ajudou a classe artística e, de um modo geral, ajudou a construir um lugar que seu coração escolheu, que considero o mais importante, o retiro dos artistas. Fiquei muito emocionado com a sua história. Me fez sentir uma formiguinha neste meio. Aprendi em pouco tempo que me ingressei, que se aprende muito rápido para ajudar quem por aqui chegar. Precisamos curar as feridas e sabia que as minhas não demorariam. Estou fazendo um estágio completo, desde o recebimento do paciente até a hora que os irmãos melhoram. Para minha alegria, tenho conseguido ajudar sem nenhuma recaída e estou muito bem. Não é fácil trabalhar nessas frentes de trabalho. Tem que ter muito amor, boa vontade e, acima de tudo, humildade. Além de ser solidário com o seu semelhante. Pois muitos desencarnam sedados, sem saber ao certo onde se encontram. Quando melhoram, temos que ajudar, esclarecendo e amparando as famílias na terra, em companhia dos mensageiros de luz. Dessa maneira, em companhia da equipe, vamos devagar, suprindo uma carência terrível que fica no coração de todos, pela emoção, pela comoção que muitos envolvem, por ser uma figura pública. Lhe adianto que por aqui somos todos iguais. O tratamento é o mesmo para todos, ricos e pobres. Não existe títulos e cada um recebe de acordo com aquilo que faz na terra. Mas o que me chamou a atenção foram as aglomerações nas comunidades, onde hoje faltam praticamente o necessário. Muitos jovens desistem no meio do caminho, porque escolhem um caminho incerto. Sei que não devo, mas fiquei muito triste. Tanto que venho ajudando muitas famílias nas comunidades carentes, junto com este irmão que conhece muitos por lá. Me recordo dos longos dias que consertava o cabeamento, para não deixar que o trabalho ficasse comprometido. Entretanto, venho lhe falar que a minha experiência na terra foi responsável pela continuidade, além túmulo, para fazer o que mais gostava, trabalhar sempre com boa vontade e amor. Minha tarefa, Ana, está sendo intensa e muito agradeço a Deus por este trabalho que para mim tem sido gratificante. E desse modo estou evoluindo na obra do Mestre Jesus. Para finalizar, não poderia deixar de lhe falar que me emocionei quando visitei os cientistas do lado de cá, numa luta terrível para ajudar seus colegas na Terra. Entrei no laboratório e me emocionei ao extremo, podendo colocar em prática o meu trabalho de assistente. Por aqui, todos que possuem conhecimentos têm serventia e não perdi tempo. Os meus dias têm sido intensos e quando a vacina foi aprovada, foi um momento sublime e pleno em nossas vidas
e em nossas famílias. Diria que para o mundo inteiro. Ainda vai precisar de muitos cuidados até que normalize tudo. Como antes, o trabalho é intenso e os imprevistos são muitos. Temos que vigiar orando em grupo, pois são muitos os que não querem seguir adiante. E nesse meio, fraquejamos diante dos imprevistos. Precisamos exercitar a tolerância e a paciência para ajudarmos fraternalmente quem precisa e dessa maneira, Jesus nos incentiva a servir ao nosso semelhante. Tenho visitado ambientes que conhecia como a palma da minha mão. Por lá, o cabeamento era feito e refeito para sustentar as pesquisas. O trabalho dos colegas sempre tinha em mãos a forma de conduzir com simplicidade. Sempre conseguia, mesmo que devagarzinho, acertar o que estava por fazer e fazia com amor. Unidos com fé e esperança, todos, de alguma maneira, ajudam, vibrando luz e amor, quando as coisas davam certo. O caminho, minha querida Ana, é esse. A ciência venceu todos os obstáculos. E as barreiras foram muitas. Mas a equipe da Fiocruz comemorou a altura. E lá estava eu, este velho atrevido, chorando de soluçar. O seu eterno Francisco de Paula realizou este sonho que jamais pensei que poderia ser realizado além túmulo. Aproveito também para lhe falar do meu encontro que sempre desejei, desde que assisti ao filme Nosso Lar. A minha curiosidade era imensa em conhecer a cidade, em como seria aqueles ministérios. E olha que eu estudei direitinho. Jamais pensei que por aqui iria trabalhar tanto, mas tudo vale a pena. E Deus recompensa nossos dias. No entanto, devo lhe falar, e peço que fique muito feliz. Jamais quero lhe ver triste. E se chorar, que seja de alegria. Minha alegria transborda em meu peito para lhe falar que conheci de perto e está aqui conosco, trabalhando muito. O doutor André Luiz, o irmão que editou o livro Nosso Lar. A sua equipe é composta de vários cientistas e trabalhadores que apoiam o esforço que a ciência tem realizado na Terra em tempo recorde. Ele não para de trabalhar e nos incentiva a seguir o mesmo caminho da luz e do progresso com muito trabalho. É o que tenho feito por aqui. É isso que estamos todos empenhados, cada dia mais em servir com muito amor ao Mestre Jesus. Muito obrigado por tudo, por seu amor, dedicação e carinho desde sempre. Seu eterno amor vive no mundo dos espíritos, grato pelo seu amor eterno em nossos corações. Abraça a todos e diga que eu os amo sempre e sempre. Francisco de Paula. Agora você observa a quantidade de detalhes, que isso só é possível devido à evolução do espírito, que ele já adquiriu lá, e o que ele levou daqui. Então, o conteúdo que ele levou, juntou com aquele que ele já conseguiu lá, e já tinha também de outras existências. Este aprendizado, ele fala do trabalho, da família, do amor, da dificuldade, da alegria, de tudo aquilo que você precisa para levar adiante
a sua trajetória na Terra, mesmo que passando por aquelas dificuldades terrenas, que é normal. Os ajustes, os ajustes que a gente precisa fazer na nossa vida. Nós temos a misericórdia de Deus que intercede por nós. Agindo de maneira correta, a gente chega lá. A gente consegue sim vencer os obstáculos e as dificuldades na Terra. Numa outra oportunidade, eu vou trazer detalhes dessa carta para mostrar para você. E tirando os pedacinhos. Aquilo que o Chico acabou de falar lá nos livros dele. Então, meus irmãos, são esses aprendizados que a gente precisa colocar no papel. O aprendizado do Espírito. Mas para que você precise fazer com atenção, com carinho, com amor e com responsabilidade, você também tem que agir de forma correta. Você tem que ter uma equipe espiritual que coordene o seu trabalho. Porque a carta, ela é consoladora. Ela tem que ter um conteúdo. E esse conteúdo jamais se perde. Se você pegar um livro do Chico, desse daqui que foi escrito lá na década de 40, 50, de 60... e você lê um depoimento desse, eu não estou fazendo uma comparação que eu escrevo igual ele. Estou fazendo uma comparação de conteúdo, tá? E esse conteúdo é o que vai ajudar quem está entrando hoje no Espiritismo, que está chegando agora. Imagina que uma pessoa que analisa uma carta dessa, ele vai encontrar nas entrelinhas o embasamento da doutrina espírita, dos ensinamentos do Evangelho e tudo aquilo que aprendemos. Então, meus irmãos, não existe erros nos planos de Deus quando o trabalho é a verdade que liberta o irmão encarnado e o desencarnado para fazer esse trabalho desse intercâmbio. Então, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, esse aprendizado. Quando eu convido as pessoas para estudar na sala virtual que eu tenho nas terças-feiras, não é porque eu quero que as pessoas estudem, eu quero forçar a barra. Não, gente. Na verdade, aquela sala virtual, se ela tiver 10 pessoas, ela tem milhares de espíritos aprendendo comigo, aprendendo com todos nós. Eu estou estudando junto com vocês. Exatamente. Então o Espírito traz aquilo que você precisa nesse momento. Ai, Nancy, eu já estudei tudo, já estudei o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns. Olha aqui atrás de mim, gente, a minha biblioteca. É daqui que eu tiro todos os meus ensinamentos. Tudo isso que eu aprendo hoje, a equipe espiritual diz, pega o livro tal e vamos ver lá um assunto que eu quero que você aprofunde nele. Tá ali o livro, eu vou lá, pego o livro, se eu não tenho, eu vou aqui na internet, acho, pego o PDF, vou assistindo, vou estudando, entendeu? Então é isso. Nós precisamos. Sabe por quê? Porque sem conhecimento, você não leva adiante uma tarefa. Isso daqui, meus irmãos, eu não estou falando que os outros que fazem o mesmo trabalho não tenham conhecimento. Nada disso. Eu estou falando da Nancy. Daquilo que eu estou fazendo aqui, propondo, proporcionando para vocês aqui numa rede social. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta carta.
e que a pessoa que está recebendo do outro lado, que mora no Rio de Janeiro, eu estou em Brasília, eu não conheço a vida dela por aí. Eu não conhecia esse espírito. E é ela quem vai validar a carta, o coração dela quem vai validar. Tá aí, a Fiocruz, as pesquisas e a caridade era o que ele mais amava nesta vida terrena. Então, já eu vou contar essa história. Ele começou a ditar essa carta para mim. Ele trazia todo esse conteúdo muito profundo sobre o espiritismo. Aí eu comecei a questionar o espírito. Meu irmão, mas quem foi você aqui na Terra? Não, eu trabalhei na Fiocruz. E aí eu mandei uma mensagem para Ana. Ana, seu esposo trabalhou, tal, como é que foi? Ele tá me contando uma história aqui longa e tudo. Não, é isso mesmo, Nancy. Falei, então tá, não me fale mais nada. Por quê? Porque ele mesmo já tinha contado tudo aqui, eu já tinha escrito tudo. Entendeu? Eu já tinha escrito tudo, quando eu perguntei para ela. Então, às vezes, eu pergunto à pessoa, quando eu já escrevi a carta, para observar o que o Espírito me falou. E naquele momento, como aconteceu na outra live, quando eu terminei de escrever a carta, que o pai que escrevia disse, pega o meu nome completo e digita aí na internet, que você vai saber por que eu estou colocando tudo isso na carta, que eu questionei ele. Eu falei, nossa, mas a sua carta tem muito detalhe. O senhor recordou de tudo que eu já escrevi, de tudo que eu já fiz, de tudo que o senhor esteve conosco? Aí ele falou assim, é para você constatar tudo isso que você escreveu. Então, meus irmãos, tudo isso que este espírito aqui que eu não conheci, o senhor Francisco de Paula, me trouxe de conhecimento sobre... E ele vai mandar mais coisa. Não vai ficar só nessa, não. Porque Jerônimo está me falando aqui que ele está fazendo um estudo lá do outro lado e vai mandar mais coisa. Então, são as cartas consoladoras, gente. Rica de detalhe e de aprendizado. Essa carta que você vai ler hoje, daqui 20 anos você lê, ela tem o mesmo ensinamento para aquela data, sem nenhum problema. Entendeu? Então é isso que a gente precisa passar para os irmãos do outro lado. É isso que a gente precisa. E eu nunca perguntei para Ana se ele foi diretor da Fiocruz. Entendeu? Ela está colocando aí agora. Eu nunca perguntei. Então, gente. Aí a pessoa vem e diz, nossa, como é que eu faço? Como é que eu faço para receber uma cartinha igual essa? Se esforce, ore pelo seu ente querido. Participe das lives do Evangelho, porque o seu ente querido vai procurar a minha sintonia. A equipe espiritual está aí observando todas as pessoas que seguem a Nancy. Então, gente, é esse o trabalho da Nancy de responsabilidade. Nos mostra que a partida dele já estava prevista para ajudar nessa pandemia. Pois é. Entendeu? Então é isso. É por isso que eu peço para vocês. Analisem as cartas. Estudem o conteúdo delas. E verás quantos ensinamentos você vai ter com essas cartas. Vai lá no YouTube, no canal da Psicografia, e assiste as lives que estão salvas lá. Todos os ensinamentos. Mas hoje eu não vou deixar passar. Gente, eu recebi esse livro aqui de presente, né? Da Evelyn, né? Eu escrevi uma carta da Evelyn
a filha da dona Suemi, que mora lá na região do sul. Aliás, mora, parece que Curitiba, se não me engano. Não sei se dona Suemi tá assistindo aí. Eu ainda não li, dona Suemi. Vou ler, né? Meu tempo foi curto essa semana. Muito trabalho. Vocês viram aí o tamanho das cartas que eu escrevo, né? Vocês viram o tamanho das cartas? São narrativas, né? E essas narrativas cheias de ensinamentos, elas são... essas narrativas cheias de ensinamento, Curitiba, no Paraná. Então, o que acontece? O Jerônimo trouxe a Evelyn para eu escrever a carta dela. Eu não tenho muitos detalhes dos espíritos, o único detalhe que eu tenho é que desencarnou da forma tal quando voltou ao mundo espiritual. E daí, o Jerônimo chegou e disse assim para mim: eu trouxe uma irmã que durante muitos anos ela ficou igual o gigante deitado. Mas daí eu não entendi o que ele estava falando comigo, assim, sobre o trabalho, né? Mas, como eu não sabia nada sobre o espírito, é claro, eu já tinha escrito a carta dela, né? Já tinha lido a carta para a mãe dela numa das lives, né? E daí ela falou, Nancy, eu quero mandar o livro da minha filha. Ah, tudo bem, dei meu endereço e o livro chegou. O livro chegou. E aí, quando eu estava olhando aqui o livro, olhando o conteúdo, muitas fotos, muitas passagens, sabe, aquele amor de mãe pelos filhos, né? A trajetória dela. E daí Jerônimo chegou. Quando eu recebi o livro, que eu olhei e a vi. A Evelyn deitada no home care. Aí ele chegou e disse assim, eu não te falei que ela passou um tempo igual o gigante deitado? E daí eu falei para dona Suemi, ela não entendeu. E quando eu postei ontem no Facebook sobre a vida de Jerônimo Mendonça, aí ela disse, ela me mandou ontem à noite a mensagem, nossa, Nancy, agora que eu vim entender por quê? Porque na hora que eu estava recebendo o livro, olhando, ele chegou e conversou comigo. E eu falei para ela, né? Eu falei para ela sobre o livro, vou ler com muito carinho e depois vou passar para frente como ela me pediu. Leia e presentei alguém para que a história da filha dela seja conhecida. Isso mesmo. Então, dona Suemi, está aqui. O Jerônimo trouxe a sua filha para escrever. E a sua filha trouxe como prova da gratidão dela. Porque só agora eu entendi. Só agora eu entendi. Aqui dentro tem um encontro dela com o Cristiano Araújo, não é? Isso mesmo. E eu fui aguardar. E ela veio me contar que veio junto com a Alana para que a Alana pudesse escrever a carta dela. Viu aí? Foi gratidão por tudo que ela teve que passar aqui na Terra, com aquela alegria do reencontro que ela fez, que eu olhei aqui um pouco, alguns cantores, né? E ela me falou dessa gratidão. Então, por isso, a carta veio porque... É claro que eu recebo muitas cartas de outros artistas, de outras pessoas, né? Ah, tá. É um livro da Evelyn. Dona Suemi, olha aí, que faz a propaganda aí do livro da Evelyn. Exato. Então, continuando aqui, meus irmãos. Certo dia eu estava no abacateiro, né?
Eu estava no abacateiro, escrevendo cartas, e chegou um papai e disse assim: hoje é o aniversário da minha filha e eu queria que você escrevesse uma carta para ela. Porque quando eu estou no abacateiro, eu recebo as cartas espontâneas, tá, gente? Lá tipo, espontânea dos espíritos, claro que estão na minha sintonia, que são vocês também que acompanham, né? E aí ele chegou, olha, eu vou ler um pedacinho do detalhe da carta que ele escreveu para a filha dele. Para vocês entenderem os detalhes. Porque a carta consoladora, ela traz o amor, a convivência, a alegria, aquela felicidade que ele teve com a permissão de escrever naquele dia para aquela filha. Ele diz assim: de repente, bateu aquela saudade e não contive minhas lágrimas quando lhe visitei no dia do seu aniversário. Percebia que todos sentiram a minha falta, mas seu coração era o mais difícil de aceitar que seu papai não estivesse ao seu lado como fiz tantas vezes. Porém, estava presente como espírito imortal. Venho hoje lhe falar que é através da imortalidade da alma que ele escrevo, e aproveito para dizer que participei do banquete de luz e alegria que se fazia presente em cada rosto, que brilhava com o mesmo desejo e saudade daquele que gostava de falar alto, porque sempre fui alegre. Veja bem a riqueza de detalhe nesse parágrafo. E daí você diz: meu Deus, eu queria receber uma carta dessa. Ore pelo seu ente querido. Vibre amor, luz e paz. Que você não demora a receber. Aqui mais embaixo um outro parágrafo. Hoje, filha, eu posso falar com muita alegria e gratidão, veja bem, de tudo que você fez por mim e pela sua mãezinha. Deus o recompensará. Seus dias serão leves e tenho em mente que Deus tem programado o melhor para o seu coração. Seus sobrinhos lhe amam. A têm como espelho de amor e bondade. E entendem a sua escolha, pois Jesus é quem vai lhe mostrar que valeu a pena seguir os conselhos do papai. Viu? Olha, gente, eu sou suspeita até de falar. Hoje eu peguei uma garrafinha, gente, hoje tá calor. Quando ele fala aqui da gratidão, dos cuidados dela com os pais, é porque ela renunciou tudo para cuidar deles. Ela não casou, não formou família. A mãezinha dela está com 90 e poucos anos. E lá no abacateiro, ele pega a minha mão e escreve a carta para a filha. No dia 3 de dezembro, isso daqui, gente, aconteceu no dia... eu não marquei o dia. Mas no dia 3 de dezembro, eu estava me preparando para escrever as cartas para uma live. E a mãe de um rapaz me mandou uma solicitação e falou, né, da dor dela, da imensa dor, da dificuldade que ela sentia. Devido ao seu filho ter retornado à pátria espiritual, ela estava muito destruída. E daí eu falei: minha irmã, acompanhe as lives, né? Vamos orar pelo seu filho junto. E 3 semanas depois, se não me engano, ele chegou na minha sintonia. Eu estava escrevendo as cartas da live e ele chegou. O nome dele é Robson e o nome da mãezinha dele é Nilce. Aí ele diz assim, num parágrafo da carta, da primeira carta, ele diz assim: agora, mãezinha, posso lhe enviar o primeiro sorriso
desde que aqui cheguei. As lágrimas não são mais as de dores e arrependimento. São uma mistura de paz e alegria em meu coração. Quando melhorar, voltarei, se for permitido por Jesus, para lhe falar da minha melhora. Agora, imagina. Olha o que ele diz. Posso lhe enviar o primeiro sorriso, que era uma mistura de paz e de alegria. Entendeu? Veja o detalhe profundo dessa carta. Mais adiante ele diz: seu filho sofreu, chorou e demorou a aceitar a difícil partida. Experimentei as dores do meu doloroso desligamento entre o corpo físico e o espírito. Quanta ilusão em saber que não morri. Assisti a cena triste, arrependido, não podia voltar atrás. Gente, quem estuda o Espiritismo, quem estuda e entende, observa o que esse Espírito fala de tão profundo para esta família. Por isso que eu falo para você. Por isso que eu falo para vocês, a carta, ela tem que ser interpretada, analisada, cada parágrafo. Ela tem que ser analisada, cada parágrafo, porque em cada parágrafo ele deixa detalhes profundos. Por quê? Porque esses detalhes somente ele é capaz de trazer. E ele só traz o necessário para não ferir o coração da família. Entendeu, meus irmãos? É isso. Mas no dia 1º de janeiro, eu comecei a escrever as primeiras palavras no meu diário no ano. Eu sempre faço isso. Cada início de ano, na primeira semana, eu escrevo muito. Aí eu dou uma parada porque eu tenho que escrever as cartas, tenho que escrever outras coisas. Veja na carta que eu escrevi no dia 1º de janeiro, depois que eu escrevi meu diário, o Luiz Sérgio chegou e disse: minha irmã, vamos continuar, tem uma cartinha. E eu continuei. Veja o que ele diz num dos parágrafos da carta. Gente, eu só tiro um pedacinho, de cada carta eu tiro um parágrafo, tá? Enquanto ouvia suas palavras doces, proferidas com amor, vindas do seu coração, de mãe, que fez de tudo pelo seu filho na terra. E nas horas de aflição que passamos juntos, as suas orações foram importantes, mas era tarde demais. Entendeu? Veja a profundidade desse parágrafo. Veja quanto ensinamento traz em 2 linhas. Arrependido, mãezinha, ajoelho aos seus pés, implorando paz e esperança em nossos corações para recomeçar na minha nova morada. Entendeu? Olha, meus irmãos, o maior aprendizado sou eu, primeiro, quem agradeço a Deus e a espiritualidade. O restante são para os ouvintes e para a família que recebe. Por isso que eu estou, a partir de hoje, aqui no Instagram, fazendo um trabalho diferente, de análise de cartas. Eu estou analisando o que eu estou escrevendo para que você, do outro lado,
receba este ensinamento por meio das cartas consoladoras. Daí, ele fala sobre o pai. Hoje, pai, seu eterno filho, Robson, está bem melhor e em paz. Já posso falar em felicidade. Veja que lá na primeira carta ele fala da primeira paz, da primeira alegria. Agora ele já fala em felicidade. Foi uma longa construção. Prometo, meu pai, que tudo faz parte da nossa vontade de vencer. E seu filho está vencendo todas as barreiras. Entendeu? Olha, prometo, meu pai, tudo faz parte da nossa vontade de vencer. Vontade de vencer, gente. E seu filho está vencendo todas as barreiras. Porque não adianta, meus irmãos, você chorar. Você querer receber uma carta se seu ente querido não está preparado para escrever. O telefone toca de lá para cá. E quando a equipe espiritual chega, vamos escrever, ele já vem com a lista enorme. E eu vou escrevendo aquilo que eu dou conta. Porque eu tenho um horário estabelecido com a espiritualidade, todos os dias. Então, por isso, é que eu estou trazendo esse trabalho diferente. Estou modificando esse trabalho aqui nas redes sociais para fazer uma análise das cartas que eu estou escrevendo com vocês. Para finalizar essa etapa de análise dessas cartas, eu tirei de uma cartinha que no momento que eu lia a carta desta mãezinha para uma filha, quando eu terminei a live, ela me mandou uma mensagem e disse assim: Nancy, a minha mãe, eu não tenho dúvida, ela estava aqui do meu lado. Enquanto vocês liam a carta, eu ouvia a voz dela. Era ela quem lia para mim. Entendeu? No dia 22/10/2020, eu tirei um trecho da carta da dona Vânia, da mãezinha Vânia, para Natasha, sua filha. Aí ela diz assim: guarde este reencontro com muito amor, filha, e jamais pense que a mamãe lhe abandonou. Chegou a minha hora. Foi difícil, mas carrego em meu coração os dias em que passei acamada e em silêncio. Foram dias de muito aprendizado. Talvez, filha, tenha me faltado paciência, mas Deus recompensará seus dias por meio do seu amor incondicional por todos nós. Entendeu? Veja que parágrafo profundo de uma mãezinha. Agradece a filha, fala da sua reflexão no momento que ela estava acamada, diz que enquanto ela estava acamada foram dias de aprendizado e reflexão, não lhe faltou paciência e que Deus o recompensaria, a sua filha, quando partisse para o mundo espiritual. Sua tia, Jússi? Não sabia que era sua tia. Tá vendo, gente? Não sabia que era tia da Jússi. Sabia não. Então, é isso mesmo, Ana. Nós temos que estar equilibrados para poder receber. O equilíbrio vem dos dois lados. O espírito só escreve quando ele está bem. Quando ele é ajudado para mandar um recado para a família, é porque ele precisa deixar aquele recado para seguir adiante o seu trabalho lá em cima. Senão ele tem recaídas e não fica no lugar, né? Não fica no hospital, ele não fica em tratamento.
Pois é, olha aí, tá vendo? Eu não sabia. Tia Vaninha sofreu muito e foram anos na cama e luta. Pois é, eu não sabia, tá bom? Isso. Olha aí. Isso mesmo. Então, gente, tem que existir a preparação dos dois lados. Você do lado de cá em oração. Agora vamos falar sobre o evangelho no lar. Vamos implantar o evangelho no lar? Para implantar o evangelho no lar é muito simples. A prática do evangelho no lar tem a finalidade de unir as criaturas, proporcionando uma convivência de paz e tranquilidade, um ambiente sadio, harmonioso em seu lar. Ajuda a higienizar o lar daquelas conversas paralelas, daquele momento de aflição, de julgamento. Ai, que ótimo, Xará. Proporcionar no lar e fora dele o fortalecimento necessário lá na rua para que você tenha equilíbrio na hora do trabalho, na hora da dificuldade. Quando você estiver num ônibus lotado, quando você estiver num carro de aplicativo que o sinal fechar e você ficar atormentada dentro, achando que ele parou, entendeu? A pontualidade com a espiritualidade, escolher um dia, uma hora, né? Estabelecer com o seu mentor espiritual o horário para você fazer o seu evangelho. É um farol de luz que você implanta e você vai colhendo os benefícios na medida que você vai praticando, você vai recebendo essa luz. Agora, sem esforço, gente, você não almeja nenhuma conquista. Então, todo esforço gera conquista. E as conquistas só são permitidas se você se esforçar. Então, vamos buscar a luz, a harmonia, a paz no evangelho no lar. Você vai ajudar tanto as pessoas que estão na sua casa, como os espíritos que estão ali que não desejam o seu bem. Verdade. Exatamente. Vocês podem fazer uma videoconferência com todo mundo. Naquele momento você vai fazer uma oração. Junta todo mundo, vamos orar, vamos ajudar as pessoas necessitadas. Vamos buscar essa luz, vamos buscar esse amor que está faltando. Então não tem desculpa, gente. Primeiro você vai buscar providenciar uma jarra com água fluidificada. Vai fazer uma prece de abertura. Depois você vai ler o evangelho, vai fazer um comentário breve sobre a leitura. Se você estiver sozinho, não tem problema nenhum, fala em meia voz, porque os espíritos, os amigos que vieram assistir, eles vão ouvir. Vão te agradecer por isso. Leia livros de mensagem edificante. Se você é espírita e não tem os livros, na internet tem tudo gratuito. Agora, se você quer conhecer o trabalho da Nancy, como ir em busca de uma carta consoladora, me manda uma mensagem no direct. Hoje eu postei aí na bio do Instagram, tem o link do grupo que você entra do WhatsApp para enviar a sua solicitação. Lá no rodapé do grupo tem o passo a passo. Quer entrar em contato comigo? Manda uma mensagem no direct que eu te respondo. Para você se preparar para receber uma carta do seu ente querido. Mas, quando você solicita uma carta, isso não quer dizer que você está encomendando, meus irmãos. Você precisa entender que não se trata de uma encomenda. E todo o trabalho da Nancy
todo o trabalho de caridade, todo o trabalho de psicografia da Nancy, trabalho de psicografia, trabalho mediúnico, de atendimento fraterno, ele é gratuito. Eu faço atendimento fraterno à distância às quartas-feiras. Quem tiver interesse em participar do atendimento fraterno vai me mandar uma mensagem no direct e eu vou agendar o horário a partir das 16 horas. Começa o atendimento fraterno às 16 horas, na quarta-feira. Essa quarta-feira, né, eu nem sei se ainda tenho vaga, tá? Mas acontece às quartas-feiras, às 16 horas. Das 16 às 18. Então, é isso. Exatamente. Todo mundo está conectado, todo mundo está junto ali, gente. É isso. Então, se você está hoje pela primeira vez assistindo a live da Nancy Souza, do canal da Psicografia, aproveita para se inscrever lá no meu canal, no YouTube. Lá tem todas as lives salvas, lá tem estudo do Evangelho, lá tem estudo do livro Diversidade dos Carismas, lá tem perguntas e respostas sobre mediunidade na prática. Eu vou fazer uma série, gente, de estudo para criança, tá? À luz do Evangelho. Eu tenho alguns livros aqui da evangelização infantil e vou fazer alguns vídeos e postar lá para vocês, tá? Essa semana eu vou ver se eu dou uma adiantada nos vídeos que eu gravei e que ainda não postei no YouTube. Me ajuda lá no crescimento do canal, curte, compartilhe com seus grupos de amigos, né? Para o canal crescer, né? Que daí a pouco a gente também tá lá fazendo live direto do YouTube, mas tem uma certa quantidade de seguidores também. Vocês me ajudam aí, né, compartilhando com seus grupos para que a gente possa levar adiante esse projeto, tá bom? Muito obrigada a vocês que vieram hoje conhecer esse trabalho, que estão participando pela primeira vez aqui, né? A gente vai intensificar agora as nossas lives aqui no Instagram, que eu tinha começado antes. Dei um tempo, agora a gente está retornando, tá bom? Vou marcar os dias com vocês, né? Fique atento aí à página, né? De repente eu entro assim, sem marcar o dia. De vez em quando eu faço isso com os evangelhos, 7 horas da manhã, outros dias também. Eu sempre faço isso, tá? Mas eu agradeço a todos vocês. Agradeço muito a todas as pessoas que participam das nossas lives, que seguem a nossa página, né? Se quiserem mandar alguma mensagem, use o direct aí, né? Use o direct para mandar uma mensagem. Então tem que mandar aí no direct, tá? Entra lá, me manda uma mensagem que eu te respondo, vejo o que você precisa, tá? E daí a gente vai se falando, ok? Então, eu queria agradecer a todos vocês que participaram, né? Todas essas cartas que foram feitas, essa reflexão sobre trechos de cartas que eu já recebi, eu vou continuar fazendo aqui com vocês, tá? Tem cartas ricas de detalhes que eu acho importante trazer para vocês. E essa live vai estar salva amanhã já lá no YouTube, vocês podem assistir novamente, né? Obrigada, né? Seu Evanaldo, o Gabriel, né? Ele vai escrever já para vocês, tá? Jerônimo me trouxe aqui já uma informação e ele me citou o nome do Gabriel, que vai escrever. Então, eles vão me trazendo, gente, os espíritos para minha sintonia e eu começo a escrever as cartas, porque tem os dias que a gente escreve também, não é todos os dias que eu escrevo carta, mas tem o dia programado para as cartas, né? E ele tá na fila aí para escrever, foi o que o Jerônimo me falou aqui agora, tá? Então, gente, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Obrigada, Caroline, né? Caroline.
Dá um abraço no seu pai, na sua mãe, né? Fala para eles que assim que passar a pandemia, eu vou estar fazendo uma visita a vocês aí, tá? Tô sem poder viajar justamente por causa da pandemia, tá muito difícil, mas eu em breve estarei aí com vocês, né? Justamente para escrever cartas para nossos amigos, nossos conterrâneos. Fala para ele que eu não esqueci não, tá? Os amigos dele lá de vez em quando chega aqui na minha sintonia e já também eles vão estar trazendo, né? Trazendo informação para vocês, tá bom? Obrigado, seu Evanaldo, né? Para mim, é com muita alegria. Obrigada, Carol. Abraça sua mãe, né? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Júcia. Obrigada, Ana. Todos vocês, né? Melhoras aí para nossa amiguinha. Ai, meu Deus. Esqueci agora. Tanta gente, né? Ai, Deus. Todos vocês que estiveram conosco, né? Que Deus abençoe vocês. Vamos agora enviar paz e alegria, luz para todas as pessoas que estão assistindo a live, né? Vamos enviar vibrações de amor, vibrações de saúde para a Rita também, para a família da Rita, para o sobrinho dela que está doentinho também, né? Obrigada a todos vocês. Então, mentalize o ente querido de vocês, tá? Para que vocês possam receber as energias salutares, as vibrações de amor de toda essa equipe espiritual. Mestre Jesus, que a tua luz curativa, neste momento, para que possamos envolver todos os irmãos doentes, os aflitos, os necessitados, aqueles que estão nos hospitais e os que desencarnaram hoje, nessas últimas 24 horas, que toda a equipe espiritual receba com muito amor, com muita alegria, que sejam esclarecidos e que continue o seu tratamento no mundo espiritual. Daqui, Pai, te agradeço com muito amor, muita gratidão por todo esse momento sublime. Que Deus nos abençoe e que assim seja.